cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra? Nós estamos pregando, deixando a palavra para as próximas gerações, porque a irmã Keila não vai viver aqui para sempre, tá? Mas a palavra de Deus, ela vai continuar achando os corações, tá? Como tem feito, e isso é o que nos alegra, tá? E tem muitas pessoas já sendo transformadas. Eu ouço os testemunhos das pessoas, e tem já pessoas fora do país. Tem gente na África, tem gente nos Estados Unidos, tem gente no Paraguai, tem gente em Portugal. Então, quando essa palavra, ela chega, ela vai abranger mais pessoas. Então, essa palavra, ela vai trabalhar em nós aqui nessa noite, e ela vai trabalhar na vida das pessoas que estiverem também assistindo. Então, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, tá? É Keila Barreiros, se inscreva no canal. E compartilhe as mensagens para que outras pessoas também possam ter acesso à palavra de Deus, amém? Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 5, 6 e 7, está escrito assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Amém? Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Essa palavra, ela é maravilhosa, e nós vamos estar falando, colocando um tema nessa pregação de hoje. Vamos estar colocando um tema nessa pregação de hoje: o amor de Deus na rotina da casa. Ou seja, o amor de Deus na rotina do lar. O amor de Deus na rotina da família. Essas palavras que hoje te ordeno, como nós acabamos de ler, estarão no teu coração. Então, tu as inculcarás. Ou seja, você vai fazer com que essa palavra seja inculcada na cabeça dos seus filhos. Bendito é o nome do Senhor. E para isso acontecer, nós precisamos então de investir um tempo para ensinar. Porque não é só uma vez você ir lá ensinar e falar para o filho como que ele deve proceder, como que ele deve fazer, como que ele deve agir. Não, isso é uma coisa contínua. Então, até que essa palavra ela seja inculcada, tá? Nós vamos ter que repetir várias vezes. Nós vamos ter que ensinar com amor, porque tem tantas pessoas que ensinam sem amor, né? Mas nós precisamos ensinar com amor e com disciplina. E é interessante que nós precisamos de falar dessa palavra em casa, mas não só em casa, em todo lugar que a gente for, mas começa lá. Lá é o primeiro lugar que precisa de ser falada a palavra, que precisa de ser ensinada a palavra, é lá em casa. E muitas pessoas acham que é aqui na igreja. Não, é lá em casa, né? E quando nós fazemos isso, e quando nós colocamos essa missão em prática, que é uma missão gloriosa e também desafiadora, porque nós estamos vivendo os dias trabalhosos, os tempos trabalhosos. Então, para nós concluirmos essa missão com sucesso, ser bem sucedido dentro da nossa família, nós precisamos depender totalmente do Senhor. Porque de nós mesmos nós não vamos conseguir, mas se nós dependemos dEle, Ele vai nos instruir, Ele vai nos ensinar. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Então, essa palavra ela precisa de ser ensinada durante o dia e durante a noite também. Ao deitar, ela vai ser continuamente ensinada. Ao deitar, o pai vai levar o filho para dormir e ele vai ali fazer aquela oração, não é verdade? Ou a mãe vai lá e fazer aquela oração. Eu não sei vocês, mas quando os meus meninos eram pequenos, sabe o que eu fazia? Eu ia lá, gente.
Quando eles estavam deitados na cama deles, eu colocava a mão para orar na cabeça deles. Quantas vezes o Hélio acordava assustado, meu Deus, né? Era a mãe lá orando pelo filho. Né? Era a mãe lá orando pelo filho. Quando as meninas, na hora que ia dormir, quantas vezes elas levavam aquele susto, era eu lá, com a mão orando: Jesus, toma aqui nas tuas mãos, toma aqui o Hélio, toma aqui a Sara, toma aqui a Damas, transforma. Jesus cuida do futuro, faz uma obra, que eles possam te conhecer, que eles possam te honrar, que eles possam te servir, que eles possam ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Eu já fazia isso lá, mas de vez em quando eles levantavam assustados. Por quê? Porque era hora de dormir, mas eu estava lá. Acordava de madrugada, acordava pela noite e eu ia lá, porque o pai e a mamãe, eles se preocupam com os filhos. E os pais, eles precisam investir na vida dos filhos. E o maior investimento que um pai pode fazer na vida de um filho, sabe o que é? É orar por eles todos os dias e ensinar a palavra de Deus para eles todos os dias. Bendito é o nome do Senhor. E essa tarefa é nossa, é uma missão nossa, aleluia. E o Senhor, Ele nos capacita para que nós façamos isso, tá? Dia após dia. Mas, irmã Keila, e se eles crescer e depois não quiser servir a Deus? Não é problema seu, mãe, não é problema seu, pai. A sua parte você fez, a parte de convencer é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então a nossa parte é confiar no Senhor, porque a parte difícil é Ele que vai fazer. É por isso que a palavra fala assim, ó, que desde a antiguidade não se ouviu, né? Não se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que neles confiam. Então Deus, Ele trabalha enquanto nós confiamos nele. Aleluia! Ele trabalha quando nós colocamos a nossa confiança e a nossa esperança nele. Bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, a fé, ela não deve ser um evento só de domingo. Não. Nós precisamos de continuar a nossa caminhada tendo fé todos os dias, tá? E a gente pode trazer isso para a nossa vida, fazer disso um estilo de vida, sabe? Uma rotina na nossa casa, tá? Por exemplo, quando nós seguimos a Cristo, quando nós fazemos disso uma rotina na nossa vida, sabe o que isso vai acontecer? A gente vai poder trazer essa rotina da casa nas refeições. Nós estávamos conversando no carro, né? As refeições. Por que eu falo das refeições? Porque é importante a gente preparar uma comida gostosa para a nossa família, tá? Que seja um arroz com feijão bem feito, e uma salada e um ovo frito, mas bem feito. E a gente ali preparar a mesa, né? Para poder a gente estar ali junto com a nossa família, servindo a nossa família. E naquele momento de servir a nossa família, é o momento que a gente vai poder olhar nos olhos do marido, olhar nos olhos do filho. É o momento que o esposo vai olhar nos olhos da esposa. É o momento que a esposa vai olhar nos olhos do marido. É o momento que os pais vão olhar nos olhos dos filhos. É o momento que os filhos vão olhar nos olhos dos pais. Bendito é o nome do Senhor. E eles vão desfrutar daquele momento de comunhão, naquela refeição. Uma coisa simples. E ali a gente vai poder fazer, sabe o quê? Verbalizar o nosso amor. Saber como foi o dia do nosso filho. Como foi o dia do nosso marido. O marido perguntar como foi o dia da esposa. Irmãos, tudo isso aí gera conexões. Sabe por quê? Porque quanto mais tempo esse pai e essa mãe passam com esse filho, ensinando, conversando, é o momento que o filho vai criando o que? Conexão com os pais. É o momento que o filho vai se sentindo amado, amada, para que quando ele crescer, ele saiba que ele é amado por Deus e que ele é amado
necessário orarmos juntos, é necessário pedirmos perdão. E é interessante, né, que os pais falam assim, mas é os filhos é que erram, mas os pais também erram. Não é só os filhos que erram, não, os pais também erram. Mas é necessário, então, também ter o pedido de perdão. Quando vê que errou, peça perdão para o filho. E se o filho errou com o pai, peça perdão para o pai, peça perdão para a mãe. É necessário para isso tudo ficar em harmonia, para que então não haja rupturas e lá na frente esse filho e essa filha e esses pais possam viver uma vida abundante, uma vida que venha agradar a Deus, uma vida onde o nome do Senhor vai ser honrado e vai ser glorificado. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. É interessante, meus irmãos, que quando nós celebramos as vitórias, celebramos as pequenas vitórias dentro da nossa casa. Aleluia! Quando nós celebramos as pequenas vitórias dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, isso mostra, sabe o quê? Isso mostra gratidão. Isso mostra gratidão a Deus. Mas as pessoas, elas não estão querendo celebrar só quando uma coisa grande acontece. Mas é necessário nós termos gratidão pelas coisas pequenas. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Gente, outro dia eu fiquei tão maravilhada. A menina chegou para mim e ela falou assim, Keila, aconteceu uma coisa extraordinária lá em casa. Eu falei, o que aconteceu? Keila, o meu menino chegou e há muito tempo eu não via ele agir daquela maneira. Ele chegou, ele fez uma oração e ele trouxe uma palavra. E ela estava celebrando aquilo com o coração cheio de gratidão por conta daquela atitude. E ela estava se alegrando, ela estava celebrando aquela pequena atitude. Se nós não soubermos celebrar as pequenas vitórias, nós não vamos saber também celebrar as grandes vitórias. Porque quando nós aprendemos a ser fiel no pouco, é no pouco, gente, Deus, Ele vai nos colocar no mundo. Então é necessário nós sermos fiéis no pouco. Bendito é o nome do Senhor. E é importante, meus irmãos, que famílias fortes espiritualmente não são perfeitas. Famílias fortes espiritualmente não são perfeitas. Gente, não existe família perfeita. Todos nós pecamos, todos nós falhamos de alguma forma. Mas o que me chama a atenção é que nós, seres humanos, homens e mulheres, quando nós damos lugar ao Espírito Santo, Ele permite que nós somos, sabe o quê? Aperfeiçoados por Ele. Então, quando nós permitimos Ele nos aperfeiçoar, Ele vai então tirando da nossa vida o que é o pecado que tão de perto nos rodeia. E Ele vai trabalhando em nós, Ele vai trabalhando na nossa vida, para que verdadeiramente nós possamos, então, viver uma vida que venha tocar o coração do Pai. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Então, é importante nós cuidarmos da nossa casa, da nossa família, daquilo que Deus te confiou, que é o mais importante. Deus te confiou uma família. Deus te confiou um esposo, mulher. Deus te confiou uma esposa, homem. Deus te confiou filhos. E nós precisamos aprender do Senhor e na direção dele para nós poder cuidar com amor aquilo que Ele nos deu, para que o nome dele seja glorificado. Famílias fortes espiritualmente não são perfeitas, mas são intencionais. É por isso que a gente precisa fazer as coisas com intencionalidade. Intencionalidade, não é de qualquer maneira. A gente precisa de ser intencional com nossos filhos nesse tempo. Porque nós não estamos lidando só aqui o agora. Nós estamos lidando com as futuras gerações. Não vai parar em mim, não vai parar em você. As futuras gerações que virão depois de mim e de você.
Então é importante nós fazermos isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Então é necessário que nós mostremos aos nossos filhos que amar a Deus é algo real e é acessível e alegre. Quantas pessoas, falam assim: ah, mas servir a Deus é coisa difícil, é coisa pesada, eu aqui não quero. Mas não, quando a gente tem esses momentos de conversa, esclarecendo, fazendo isso, eles vão ver, eles vão perceber. A gente precisa de mostrar para eles que servir a Deus, que amar a Deus é algo real, acessível. Todos podem chegar a Deus com alegria. Bendito é o nome do Senhor. Mas muitas das vezes, a gente fica preso nas crenças limitantes e falando assim: ah, se não vier pelo amor, vem pela dor. Não tem essa palavra na Bíblia. Eu quero dizer para você uma coisa: tudo que Deus traçou para a sua vida vai acontecer no tempo de Deus. Oh, aleluia! Tudo que Deus traçou para a sua família vai acontecer. Deus tem os meios dele trabalhar, e não são do nosso jeito, da nossa forma de pensar, do jeito que a gente quer, mas é do jeito de Deus. E eu quero te falar nessa noite: o jeito de Deus é o melhor jeito. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ele sabe como trabalhar, ele sabe como conduzir. Aleluia. Então é melhor nós esperarmos nele, é melhor nós confiarmos nele. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, e a oração na família, ela precisa de ser diária, todo o tempo orando. Então a gente precisa de agir com as nossas ações, com as nossas atitudes, dentro da nossa casa, e nós precisamos também de fazer o quê? De orar intencionalmente pela nossa família. Tá? Orar intencionalmente, não é só quando as coisas estão ruins, não, mas quando também estiver tudo bem, nós precisamos de continuar orando, porque a oração é uma chave poderosa para poder descortinar o céu. É uma chave poderosa para quê? Para impedir os dados inflamados do diabo. Então nós precisamos estar em constante oração pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa vida, para que nós possamos continuar cumprindo a vontade de Deus todos os dias da nossa vida. Aleluia! E aqui eu quero encerrar essa palavra, que o Espírito Santo venha ministrar no seu coração, porque é o Espírito Santo que ministra, sabe, aquilo que a gente ouve, é o Espírito